começar aí, Tânia, contigo e depois abrir para a Luísa e para a Rachel complementarem quando quiserem. Queria te perguntar o que você acha, Tânia, que são iniciativas que a gente pode fazer nas empresas, né, no mundo corporativo, para conseguir aproximar a equidade de gênero, né? A gente está dando esse recorte, mas óbvio que a gente gosta de falar bastante de diversidade e inclusão de uma maneira ampla. Como é que a gente pode começar a dar passos aí nas empresas e promover iniciativas em direção a essa equidade? Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui, dividir esse painel com a Rachel e a Luísa. Eu sou super fã delas. E um prazer estar com você aqui, Marta. E parabéns pela posição que você tem. Muito legal ver a XP com foco no ESG. É bom quando o setor financeiro começa a liderar e mostrar a importância desse tópico. E tanto o ESG, né, o tema ESG, como diversidade e inclusão, e eu acredito que diversidade e inclusão faz parte do guarda-chuva da sustentabilidade, eles são imperativos de negócio. Então, uma empresa que não tem olhar para a diversidade, ela está comprometendo a sua relevância, a sua capacidade de se perpetuar no mercado. E por que isso? E a diversidade e inclusão, ela traz criatividade, ela é um fator de atração de talentos, e a gente vive no Brasil uma deficiência enorme de qualificação profissional, e aí quando a gente olha no mercado e vê que 52% da população é formada por mulheres, não olhar para esse recorte, você está simplesmente abrindo mão de metade do potencial de talentos no mercado. Então, a gente fala em atração de talentos, a gente fala na retenção de talentos, porque um ambiente diverso e inclusivo é mais engajador, a gente fala na capacidade criativa, que com pessoas diferentes, ela se amplifica, fazendo também com que sua empresa não só se conecte melhor com os seus consumidores, com o seu público externo, mas também seja capaz de criar produtos e inovar os seus produtos para atender esses públicos. Então, a primeira coisa que as empresas precisam fazer é levar essa conscientização da importância da diversidade de gênero. E quando a gente olha para a mulher, e aí no Brasil eu faria 2 recortes, gênero e raça, porque mulher, nós somos 52% da população brasileira, e a raça, os negros fazem parte de 56% da população brasileira. Então, não dá mais para fechar os olhos e a gente se alavancar nos estereótipos existentes para não enxergar, para tornar esses 2 grupos que são majoritários, torná-los invisíveis no mundo corporativo. E aí a gente fala, bom, legal, a conscientização, está todo mundo falando do tema, a conscientização já está aí, qual o próximo passo? Aí as empresas precisam criar ferramentas e processos inclusivos. Os nossos processos de recrutamento não são inclusivos. Eu sou do mundo tech, e aí eu tenho um agravante, que eu tenho mais dificuldade de atrair mulheres para esse meu mundo, já desde a formação. Só 17% dos graduados em ciências da computação são mulheres. Então, a primeira pergunta, o que eu faço para pegar essa geração, essa garotada, essa meninada, e atrair mais jovens para esse mundo de exatas, porque hoje todo negócio é digital. Olha só, a gente está falando da Magalu. A Magalu é um negócio totalmente digital. E isso alavanca, empodera todo o negócio do Magazine Luiza. Então, nenhuma empresa hoje pode se dar o luxo de ficar distante da tecnologia. Então, todo profissional acaba sendo um profissional de tecnologia. E a gente vê cada vez menos jovens interessados e cada vez menos mulheres interessadas. Então, a gente precisa fazer um esforço para atrair mais mulheres para áreas de exatas, principalmente, porque diminui a dor de empresas como a Microsoft, mas a gente precisa mostrar para essas mulheres que elas têm espaço para crescer. Porque eu também vejo muitas empresas que têm uma base numerosa de mulheres, e na medida que você vai subindo no topo da organização, você vê que não tem mulheres na alta gerência, não tem mulheres na diretoria, não tem mulheres presidente, não tem mulheres no board. Então, primeiro conscientização, depois processos inclusivos, desde o recrutamento até a capacidade de retenção, porque não adianta recrutar se você não é inclusivo, você não retém. O grande tema, a gente fala de equidade de pagamentos, garantir uma governança dentro da organização, onde a gente remunera por função e resultado, não por gênero, e aí também é uma transformação, porque a gente perpetua os erros. Você contrata uma mulher com um salário mais baixo,
você vai perpetuar esse gap salarial. Então, governança é fundamental, a consciência é fundamental, muito treinamento dentro da organização para aumentar a nossa consciência sobre os preconceitos que todos nós temos e a nossa consciência em relação aos estereótipos para que a gente seja capaz de derrubá-los no dia a dia. E eu falo muito, então, quando eu falo processos e ferramentas, que é uma base, são bases, né? Mas eu falo muito em intencionalidade, porque só com compromisso e engajamento você não muda o ponteirinho do reloginho e você continua com aquele mesmo número de mulheres. E aí você se alavanca no reloginho para explicar que não tem mulher qualificada na área de tecnologia, não tem negro qualificado na área de tecnologia, por isso que eu tenho pouca gente desses grupos. Então, na hora que a gente procura, e aí eu tenho um exemplo aqui fantástico, que eu estou super feliz contando para todo mundo, que na hora que a gente é intencional e que a gente procura, a gente faz a diferença. E eu acabei de fazer uma contratação grande para uma das minhas áreas de negócio, 71% dos contratados são diversos. São pessoas com deficiência, homens e mulheres negras e mulheres, 71%. Então, a intencionalidade, ela sim faz a diferença. Engajamento da alta liderança, da média liderança, muito treinamento, trabalhando em conjunto, se necessário, contrata uma consultoria para te ajudar, se esse grupo continua invisível, contrata uma consultoria para te ajudar, e bora, botar no número e ir atrás. É isso aí. Ô, Tânia, se você me permite adicionar uma palavra, ser genuíno nessa inclusão, né? Você pode trazer e para ficar bem na foto. A gente não tem que fazer diversidade e inclusão pela foto, tem que ser pela genuinidade. E saber que isso oferece risco, sim. Porque nem todo mundo quer tratar da diversidade e inclusão, nem todo executivo. E se nós não iniciarmos aqui, no topo, no C-level, não vai cascatear de uma forma genuína. Então, ser genuíno nessa ação, começar essa inclusão e essa diversidade através do indivíduo, para que desta forma reflita no coletivo, eu acho que é a melhor forma. Não só empresas multinacionais ou grandes empresas nacionais, mas pessoas convertem para o coletivo. Os pequenos negócios aqui representam mais de 80%. Então, essa questão de trazer a diversidade e inclusão, ela inicia através do indivíduo, para que a gente possa, sim, adequar essa cultura de forma justa, trazer oportunidades equitativas, mas de uma forma que todos consigam enxergar isso. Tânia, desculpa estar entrando na sua fala. Não, você está certíssima. Só uma coisinha adicional. A nossa responsabilidade como grandes empresas, ela se amplifica porque a gente tem que impactar a nossa cadeia de fornecedores e parceiros e ajudá-los também nessa jornada, porque aí você vai impactando o indivíduo e vai amplificando, porque você falou, temos milhões de pequenas e médias empresas aqui que não sabem sequer como tratar o tema. Está corretíssimo. Perfeitas as colocações. Acho que foi uma aula, né, a consultoria aqui para todo mundo, desde como começar, né, que ações fazer. Eu acho que é excelente, Tânia. E você falou muito bem no início o quão estratégico e importante é para as empresas, né, essa visão de... muitas vezes eu falo, gente, só tem lados positivos. Óbvio que é difícil, né, um assunto complexo, profundo, mas a benfeitoria, os benefícios são tão claros, né? Qual que é a dificuldade de começar a dar os primeiros passos, né? E aí queria passar a voz aí à Luísa Helena para ver se ela tem algo a complementar também nessa visão, alguma dica, né, da trajetória que já vem sendo feita aí no Magazine Luiza, e belíssimos exemplos também. Um prazer, Marta, prazer estar com a Tânia, com a minha amiga Rachel, prazer estar com vocês aí, que é tão legal. Bom, eu costumo dizer que uma das coisas mais importantes na vida é a gente saber que mudamos de ciclo. Porque quando a gente não sabe disso, a gente fica amassando barro no mesmo ciclo que é. Então, assim, nada melhor do que uma coisa quando ela chega no seu tempo. Então, assim, a empresa mecânica, que era aquela empresa que as pessoas eram vistas como números, que não podia ser ela mesma, que não tinha, que o que importava era resultado, ela começou a ficar de fora há muito tempo. Mas na epidemia, que foi uma coisa mais triste, que ainda a gente está vivendo tantas mortes, tantas coisas, que é uma coisa muito séria, isso veio à tona. Então, assim, uma empresa, hoje,
nada melhor que chega no seu tempo. Durante 22 anos, Marta, o Magazine Luiza sempre cantou hino nacional. Eu sou apaixonada pelo Brasil e sou apaixonada por diversidade. Assim, tem um programa de mulheres no poder, já com cheque-mãe há 15 anos, discriminação, não tem uma idade para entrar nem para sair, discriminação aqui entre os 5 negociáveis eram sérios. Eu nunca pensei que o público, esperei alguma reação do público de comprador nosso, nunca, nunca. Agora, na epidemia, vocês sabem que eu abro minhas redes sociais para todo mundo reclamar, eu me treinei a escutar o que eu não quero ouvir, então meu Instagram, meu LinkedIn, meu Twitter, as pessoas vão a público reclamar, e é muito interessante, porque eles falam assim, olha, você não me atendeu bem, mas eu quero continuar comprando de vocês, porque vocês estão ajudando o Brasil, porque vocês estão fazendo isso. Então, chegou o momento. E eu, assim, estou falando muito em todo lugar, que de primeiro, falar com o presidente da empresa, como a Rachel falou, a Tânia falou, que se eles não entrarem, era uma coisa, hoje é outra totalmente diferente. Tanto é que nós estamos com uma empresa de investidora, uma empresa financeira, fazendo 3 dias de evento maravilhoso. Então, assim, ninguém faz isso se não for o mercado está querendo. Então, assim, primeiro é importante mudar, que a gente mudou de ciclo. Nós não estamos naquele ciclo mais onde a gente tinha que brigar para que o negro tivesse um espaço, a gente tem que brigar para que o negro esteja em cargos de presidente, em cargos de diretoria. É outro ciclo, onde o negro não podia usar o cabelinho anelado porque não passava numa seleção, e onde mulher era uma coisa muito difícil. E aí eu acho que é muito importante, complementar o que a Rachel, até a Tânia falou, a importância, Marta, que vocês têm no jogo, que é o mercado financeiro. Vocês não imaginam a mudança que teve de mulheres em conselho depois que a Goldman Sachs, na Davos de janeiro do ano passado, falou, olha, eu só vou abrir a IPO na Europa e nos Estados Unidos se tiver uma mulher no conselho. Isso que a Tânia falou, que não acha, que acabou, que ela falou que tem que ter razão, que tem que ter, como que você usou o termo, atitude, né? Que tem que ter... não sei como intencionalidade. Intencionalidade. Hoje, depois que eles falaram isso, nunca apareceu no grupo Mulheres do Brasil tanta gente aparecendo para querer mulheres em conselho. Eu mesmo comentava com a Rachel há 2 anos atrás, falava, talvez não seja a época de você fazer isso. Verdade. Há 1 ano atrás, há uns 6 meses ela voltou, falei, você está na época certinha, você vai ser procurada para o mundo de conselho. Então, assim, é muito importante, minha gente, a gente saber que a gente muda de ciclo, porque senão a gente fica lutando pelos mesmos ciclos que era anteriormente. A nossa luta agora dentro da companhia é para fazer com que a gente tenha mais negros diretores, presidentes, mais mulheres. Nós já temos 40% em conselho. Também, se não tivesse, vocês tinham que me bater, né? Porque onde se viu uma pessoa que sai falando de cota há tantos anos e no seu conselho não tem mulheres. Então, assim, o que nós estamos sendo procurada para ter mulheres em conselho? Mas eu ainda acho, que eu sei que eu vou agredir algumas pessoas, que cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. O Frederico apresentou ontem o planejamento dele para os 3 anos. E olha que nós temos mulheres em todos que é cargo. É impressionante, até porque também eu tenho que dar exemplo. Ele colocou como missão dele ter mais cotas de mulheres e de negros em altos graus. Porque Parabéns. Cota muda a gente. Então é isso, Marta, que eu queria acrescentar. Marta que eu queria acrescentar. Que o tempo mudou, que nós estamos em outro tempo e que agora a nossa luta tem que ser para a igualdade salarial entre mulheres, para mais mulheres presidentes, mais mulheres em tecnologia, como a Marta falou, que hoje nós temos, Marta, uma área nossa dentro do nosso Luiza Labs, que a gente tem 5 laboratórios, só recrutando mulher. Então tem uma área que só recruta mulher, porque realmente você tem razão, é difícil chegar. Então nós temos umas pessoas que só recrutam mulher para a área de tecnologia. Espetacular, espetacular. Perfeito. Só um comentário aqui, eu era contra cotas, eu acho que nunca tinha parado para pensar, e não num debate com a Luísa não, ela foi tão forte na argumentação, e aí eu entendi do caráter provisório, porque a gente como mulher, eu vejo muitas mulheres que se ressentem porque não querem ser objetos de cota. Gente,
A gente está num momento de transição, então se a gente chegou lá pela cota, que a gente faça um trabalho bacana e abra portas para muitas outras mulheres. E a Luísa fez uma defesa tão enfática, mas tão cheia de bons argumentos, que hoje eu sou uma defensora da cota, então falo graças a você, Luísa, e concordo, a gente não vai mudar o status quo, porque as barreiras elas são enormes e são invisíveis. Então a gente tem que forçar a barra, e se não forçar a barra, a gente não move. Olha, esses dias eu estava num evento fechado de investidores fortes na Bolsa e com um colega meu, gente, o racismo, o machismo, ele é estrutural. Se a gente não trair o meu colega, e coisa que eu nunca pensava escutar, as empresas hoje estão falando de propósito. Luísa, me conta o que é propósito. Empresas, investidores em bolsa, não é qualquer empresa, não. E aí, quando eu fui falar de propósito, o meu colega, que eu amo, não tem nada contra, falou, bom, a Luísa, eu sou focada em EBITDA. E a Luísa quis dizer assim, a Luísa é focada em pessoas. Porque aí eu não sou muito de aguentar, mas também não sou de bater de frente. Falei, dá licença, eu acho que eu não me fiz entender. Eu não disse que eu sou uma ONG, mas que muitas vezes eu abri mão do lucro pelo propósito. Agora, também, se eu não fosse voltada a EBITDA, a empresa não estava valendo o que está valendo hoje na Bolsa. Aí também você tem que... Eu não sei se mal. Perfeito, tem que reconhecer. Se você entender o que está ali no racismo estrutural, e a Rachel sabe muito bem disso, a gente vê que é racismo estrutural. É estrutura, gente. E olha que eu sou conhecida, famosa hoje, eu estou entre as listas que eu detesto, então assim, e as que eu gosto, mas ainda existe, Tânia. Então assim, é importante a gente entender que tem uma coisa que está ali. Esses dias, uma amiga minha perguntou, o que é racismo estrutural? Eu falei, tá bom, ela é bem chique e tal, eu falei, vamos para um shopping agora, bem chique. Se chegar um casal de negros, ou uma negra ou um negro, você vai achar que eles são diretores da empresa, ou você vai achar que eles são diretores da segurança da empresa? Esse é o racismo estrutural, não é por mal, é o que a gente pensa lá de dentro, como diz, a mulher nasceu para fazer propósito, mas não nasceu para ganhar dinheiro, e não é por mal, é uma coisa que veio dentro, não quer dizer que ele era ruim. Então, assim, por isso que eu sou a favor de cota. Muito boas colocações, Luiz. Acho que você falou também dessa nova onda, né? Como é que a gente consegue entender que propósito, né? A gente não precisa abrir mão de rentabilidade, de resultado para entregar propósito, muito pelo contrário, que isso gera ainda mais resultado, que isso gera ainda mais performance, né? Então, como é que a gente alia nesse novo contexto, né? Desse capitalismo consciente, essa nova visão, né? E eu acho que a Tânia, Rachel e Marta, ela vem de uma empresa que tinha tudo para ser maior. Ela teve uma queda muito grande e depois ela chamou uma pessoa para trazer o propósito. E hoje ela mudou totalmente, inclusive, seu valor na Bolsa. Então, assim, primeiro ela era insubstituível, ela era dona do pedaço e, de repente, ela começou a cair e eles trouxeram uma pessoa, né? Eu acho que é um exemplo de uma empresa internacional. Para mostrar que o propósito, né, Tânia? Desculpa eu estar citando, mas isso eu acho um exemplo. Eu já tive com o seu presidente mundial e eu sei coisa dele, eu sou fã. Então, assim, eu acho que é um exemplo muito grande disso. O Magazine que lutou com propósito, lutou, chegou a valer 400 milhões na Bolsa, depois o pessoal viu que a gente estava fazendo certo. Então, eu acho que a Microsoft é um exemplo desse, assim, que eu cito sempre porque eu acho maravilhoso. Excelente. Eu queria passar para a Rachel, porque essa questão que a gente falou um pouco de liderança, né, e ter diversidade, acho que nos mais altos cargos e até mesmo em conselhos, né, eu acho que é um grande desafio. E o que vocês enxergam de caminho aí, Rachel, começando por você? Como a Luísa muito bem disse, cotas e conselhos, é isso. Porque existe uma necessidade de você treinar também os seus olhos. Né? As empresas antes trabalhavam business e time. Obrigatoriamente, elas tiveram que colocar um terceiro ponto aqui que chama-se pessoas. Então, não dá para colocar mais pessoas do mesmo. Você tem que colocar uma pluralidade para impulsionar a transformação e só daí você consegue fazer a inovação. E o mais importante disso tudo é que o consumidor passou a prestar atenção.
Então, não basta ser só um rótulo bacana, uma empresa bonita, uma empresa que oferece um super produto. O consumidor quer saber o que tem dentro dessa empresa. E é aí que a gente tem que valorizar, é aí que a gente tem que retificar que mulher apoia a mulher e vai cobrar empresa que não traz mulher. Nós temos que nos posicionar não de uma forma agressiva, mas de uma forma a requerer o nosso espaço. Então, isso é muito importante, Marta. E esta posição, e está tudo bem, aquelas que não querem essa posição, desde que seja escolha, não algo impositivo por uma sociedade que disse muito bem, que tem um propósito para a mulher, mas que não sabe ganhar dinheiro. Não é mais verdadeiro. Que oportunidade equitativa é essa que você está colocando no mercado? Então, sim, hoje eu recebo na minha consultoria, na RM Consulting, outros presidentes, né, fantástico para ouvir, inclusive o Guilherme, né, da XP, para ouvir como tratar essa equidade, como trazer para dentro de casa essa equidade. Outros grandes presidentes, eu posso citar aqui o Wesley, da JBS, que quer entender, ou presidente da Samar, presidente de outras empresas, Google, assim por diante, como fazer acontecer. Então, hoje, a minha consultoria ela é procurada pelo alto escalão para entender como internalizar, tanto no conselho quanto na alta liderança. Estar aberto, ter essa humildade de querer entender, se letrar para um processo, isso já coloca essas empresas na dianteira. Nós temos 3 tipos de empresas que é muito importante a gente ressaltar aqui. Essas que querem tomar, porque é um risco também. A gente sabe que apostar num processo que ainda está se criando forma é um risco. Mas essas empresas é o que o consumidor está querendo entender o que ela traz e muitas vezes aceita até esse diferencial, porque sabe que ela traz conteúdo. Aquelas empresas que andam lateralmente, que querem continuar na mesma, porque estão garantidos, já sabem como funciona os modos operantes. E aquelas que fecharam a porta. Eu não quero essa mudança aqui. Só que o consumidor também vai entender. Então, Martinha, eu acho que viva essa alta gestão, nós temos que aplaudir de pé, sim, essa alta gestão que está querendo abrir as portas para se letrar, para educar, para trazer para dentro de casa essa forma genuína de aplicar a diversidade, mas na sua forma ampla e justa. É mais ou menos. Quero fazer um comentário sobre o comentário da Rachel, porque ela está correta. Quando diz que algumas empresas falam assim, estou bem assim e não quero mudar. Só que a gente vem vendo nos ciclos de transformação dos negócios, empresas centenárias, famosas, líderes no seu mercado, simplesmente desaparecendo porque deixaram de ser relevantes. E elas têm que fazer. Eu deixei de ser relevante por quê? Porque eu deixei de impactar o meu entorno, eu deixei de inovar. O fato da gente estar sempre com aquele grupo de iguais vai fazer com que a gente deixe de ser relevante. A importância das cotas nos conselhos, para mim, também é um fator que a gente tem que levar em consideração, porque também eu vi muito conselho trazendo uma mulher para o board. Aí você tem um grupo de homens da mesma etnia, praticamente da mesma idade, da mesma escola, e colocam uma mulher lá no meio. Não tem espaço para ser ouvida. Então, depende, Tânia. Você coloca uma mulher que mostra a força da liderança. Depende. Eu acho que sim. Vamos supor, você me convida para um conselho, mesmo que eu seja uma. Você convida uma Luísa para um conselho, mesmo que seja uma. A gente não vai passar simplesmente despercebido e partir do princípio de concordância. Mas é muito mais difícil. É mais desafiador. Exato. É mais desafiador. Mas essa força vem da liderança feminina. Isso é muito importante reconhecer. E a mulher traz isso de forma genuína. Então, mesmo que comece com mas comece. Né? Mesmo que saia do ponto para entendimento, mas tem que sair desse ponto. E é aí que as pessoas, em reuniões de investidores, como a Luísa trouxe muito bem o exemplo, as pessoas olham para a cara dela com cara de perdido. Como é que eu trato esse negócio?
Como é que eu faço isso acontecer dentro de casa? Então, essas questões, muitas vezes, diversas vezes eu também, em convenções globais, eu era a única preta. Eu era a única, mas mesmo assim me fazia valer da presença. Eu não queria fazer por menos, não. Mas dentro de mim, só eu e Deus sabe o que estava. Mas eu estava lá, forte e firme. Então, mesmo iniciando com uma, a gente tem que iniciar e tem que fazer valer o porquê que nós estamos ali.